Olá, amigos. Estamos aqui para mais um momento de espiritualidade, de cura, de renovação, de entendimento. Meu nome é Dani Lobo e você pode estar assistindo esse vídeo pelo Instagram, que vai ficar salvo, ou também esse vídeo vai estar salvo no meu canal do YouTube, @Dani Lobo. Se você não conhece o canal, entra lá, se inscreve, ativa o sininho que você vai estar por dentro de todos os vídeos. Boa noite Luiz, boa noite Maria Elisa, Patrícia, todo mundo que está entrando. A gente faz, Alexandra querida, boa noite. Eu faço essa live aqui todo domingo, 18 horas, pelo Instagram ao vivo, e ela fica salva no Instagram e também no YouTube. E hoje a gente tem um tema super bacana para conversar, que eu vou procurar dar um enfoque diferenciado. Esse mesmo tema, que é o perdão, se vocês buscarem no meu canal do YouTube, nos meus primeiros vídeos tem um... Quando eu comecei o canal em 2020, tem um vídeo muito bacana sobre a importância do perdão, eu recomendo vocês assistirem. Mas hoje é o exercício do perdão. E no final a gente vai ter uma meditação guiada da chama violeta em seguida. Então vamos começar e o pessoal vai entrando e vai acompanhando conforme a gente começa. Vamos lá, gente. Então, o que seria o exercício do perdão? Vamos rapidamente, eu vou falar rapidamente, eu não vou me aprofundar nisso, que esse primeiro vídeo que eu fiz, eu me aprofundei na importância da gente perdoar. Então eu vou explicar rapidamente o que é o perdão verdadeiro, por que ele é importante para nós, para que a gente possa entrar, para que a gente possa aprofundar e dar um passo a mais, que é falar do exercício do perdão, que é tão importante quanto perdoar. Então vamos lá. Por que o perdão é importante? Porque o perdão ele é libertador. Por que ele é libertador? Porque na nossa caminhada evolutiva, ao longo das nossas encarnações, a gente vai passando por experiências. Experiências boas e experiências ruins. A gente parte do princípio aqui, né? Eu já parto do princípio aqui que todo mundo aceita e entende que nós temos muitas experiências encarnatórias aqui na terceira dimensão. Que não é para sempre, vai ter uma hora que a gente não vai precisar mais. Por enquanto a gente ainda precisa. E quando a gente começou essa caminhada evolutiva, que a gente começou a encarnar, a gente é como uma criança. Quando você nasce, você não nasce adulto sabendo tudo, você nasce criança e a criança, ela erra, ela acerta, ela faz besteira e aos poucos ela vai amadurecendo até ela encontrar o equilíbrio, a maturidade dela, correto? Nós, enquanto espíritos também, a gente quando começa, nós somos espíritos jovens, espíritos ainda muito imaturos e cometemos nossos erros ao longo da nossa jornada, e eu acredito que todos nós que estamos encarnados nesse momento do planeta, e principalmente a todos que estão interessados em assuntos como esse, que estão assistindo a esse vídeo meu, mas como de tantos outros, e as pessoas são os trabalhadores da luz, os buscadores da verdade. Eu acredito que todos nós somos almas muito antigas, e que estamos tendo a oportunidade agora de entender coisas e de mudar nessa encarnação atual, coisas que a gente não pôde fazer antes. Então, nessa caminhada que a gente vai encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, o que acontece? A gente vai acumulando experiências. Eu já falei sobre outros vídeos aqui sobre isso, que nós temos existe a lei do livre-arbítrio, então nós fazemos as nossas escolhas, criamos as nossas experiências que, por sua vez, geram consequências. Porque a lei do livre-arbítrio está atrelada à lei da causa e efeito, que toda ação gera uma reação. E ao longo de toda essa caminhada, que a gente ainda tem muito para caminhar, mas a gente já caminhou bastante, nós vamos guardando mágoas, ressentimentos de experiências ruins que a gente passou. E se a gente por um minutinho, porque a gente vai voltar aos registros acásticos, a gente vai voltar às vidas passadas, mas se por um minuto você fizer uma reflexão sobre aquilo que você está vivendo hoje na sua vida, todos nós temos alguém ou algo ou alguma situação para perdoar, não é verdade?
eu não conheço, eu desconheço alguém que esteja caminhando na terceira dimensão do planeta Terra nesse momento que não tenha algo ainda que precise ser perdoado. E o que isso nos faz mal? Porque isso são ressentimentos, são mágoas. Mas para a gente colocar isso de uma forma simbólica para ficar mais fácil, vamos imaginar que é uma bolha e que é uma bolha que dentro dela ela guarda esses ressentimentos. E para que a gente possa entender por que é tão importante a gente aprofundar nisso, é porque às vezes a gente acha que a gente já perdoou. O que é perdoar? Perdoar, na verdade, é estourar a bolha do ressentimento. E o que é o ressentimento, a mágoa? É uma carga emocional que a gente guarda. Porque o importante para a gente começar a trabalhar, a exercitar o perdão, primeiro é a compreensão de que tudo aquilo que você não perdoou, tudo aquilo, estou falando só dessa vida por enquanto, tudo aquilo que você não perdoou desta vida atual, desde que você se dá por gente, que você nasceu, aquilo que você não perdoou, você carrega com você. Porque a gente, na nossa mentalidade ainda em evolução, né? Eu não vou dizer que a gente é primitivo, a gente não é mais primitivo, mas a gente também não é evoluído, a gente está em evolução. Nessa nossa mentalidade, a gente acha que quando a gente não perdoa, a gente está castigando a quem nos fez sofrer, a quem nos trouxe aquela dor, não é verdade? A gente não sente assim? Boa noite, Amanda querida. A gente não sente assim? Ah, não, eu não perdoo ele, como se isso representasse um castigo àquele ou aquela situação que te fez mal. Quando, na verdade, isso é uma ilusão, porque isso não é verdade. Porque quando a gente não perdoa e que cria-se essa bolha de ressentimento, essa bolha do ressentimento, quem carrega é você. Então você imagina na sua vida que conforme você vai vivendo e vai passando por situações difíceis, situações de dor, de sofrimento, uma mágoa, uma coisa, né? É mais uma bolha que você pendura nas costas. Ou melhor, pendura no peito, no chakra cardíaco. E vai colocando. E vai colocando. E a coisa vai lá e vai colocando. E aí, quanto mais você vai colocando essas bolhas de ressentimento em você, que é o não perdoar, o que acontece com você? Você anda rápido? Você consegue caminhar mais leve? Você fica mais feliz? Não. Porque a bolha do ressentimento pesa. E pesa muito, amigos. Bolha do ressentimento pesa demais. E essa energia não digerida, essa carga emocional que eu estou chamando aqui simbolicamente de bolha do ressentimento, ela vai minando você por dentro. Energeticamente falando, ela é uma energia discordante. E por ser uma energia discordante, ela é uma energia densa. E como ela é uma energia muito densa, ela te puxa para baixo. E como é uma carga emocional que está ligada ao seu mental, ela fica repetindo para você aquele sofrimento repetidamente. É como se você tivesse tomado um tapa. Aí você se magoou com isso. Só que aí criou-se uma bolha de ressentimento desse tapa que você recebeu um dia. Aí toda vez que ele está lá dentro de você, que você se lembra dele, é como se você tomasse outro tapa de novo, sucessivamente. E ele se repete, e ele se repete, até a hora que a bolha do ressentimento é deletada. E como é que a gente deleta a bolha do ressentimento? Com a agulha do perdão. Somente com o perdão a gente pode dissolver, deletar essas bolhas que a gente vai acumulando dentro da gente.
Mas a gente normalmente pensa assim, ah, mas ele não merece que eu o perdoe. Eu talvez não mereça, mas a questão é, quem merece que você perdoe é você mesmo. Porque quem carrega a bolha é você. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que entender que quando a gente exercita o perdão, quando a gente perdoa, a gente está beneficiando a gente. Eu estou tirando de cima de mim um peso que me faz mal, que me sufoca, porque é uma coisa meio doida, mas quem quer reviver sofrimento? E é o que a gente faz. Quando a gente não quer perdoar, quando a gente não perdoa, a gente está escolhendo rever uma dor, reviver ela incessantemente. Às vezes 10, 20 anos, às vezes é uma vida que a pessoa guarda uma coisa que aconteceu na infância, que ela guarda uma coisa que aconteceu, sei lá, 30 anos atrás. Então, eu estou dando essa explicação para a gente entender que quando a gente perdoa, a gente beneficia a gente. O outro que te fez aquilo, ele não está nem mais lembrando disso. Ou nem tem capacidade de compreender o que te fez, ou não tem consciência, que aí é um outro assunto que é interessante também, que eu falei nesse outro vídeo, mas o que eu quero focar aqui hoje, rapidamente, da gente entender a importância do perdão, é que quando a gente perdoa, a gente está tirando de dentro da gente. Porque quando a gente guarda essas bolhas de ressentimento dentro de nós, elas vão gerar uma consequência ruim para nós. Pode virar doença, ou depressão, ou tantas outras coisas. Por quê? Porque você está constantemente revivendo o passado. Você está revivendo e reencenando. E isso vira uma prisão. E quando você olha, você está carregando um monte de pesos no seu corpo que você não precisa. Não precisa. Então dá para entender esse ponto inicial de que é importante perdoar. E vamos aqui fazer um outro esclarecimento, que eu gosto de falar isso, porque às vezes a gente se engana. A gente se engana que perdoa. Quando a gente diz assim, ah não, mas eu já perdoei. Eu só não quero mais saber. Não quero nem ver na minha frente. Se você pensa assim, você não perdoou. A bolha continua lá. Ela continua viva. Ela continua real para você. Você continua reencenando aquela experiência. Porque o perdão é deletar, é como você passar uma borracha e simplesmente começar do zero. A pessoa pode até estar em outro momento da vida dela, tudo bem, mas você conseguiu passar a borracha? Porque passar a borracha é o perdão. O perdão é a agulhinha, o alfinete que fura a bolha do ressentimento. E para que, no meu entendimento pessoal, eu estou compartilhando com vocês agora a minha visão, no meu entendimento pessoal, pelo menos comigo funciona assim, para que eu consiga perdoar, eu primeiro preciso entender o porquê das coisas. Existe um porquê. E o porquê principal de tudo é que o que quer que você tenha vivido é a pessoa que tenha te prejudicado, te magoado de alguma forma, vamos entender que ela não tem nada contra você, é com ela própria. Ela tem um problema com si própria. E que ela projeta, às vezes a pessoa não está pronta para te dar aquilo que você queria receber. No outro vídeo da importância do perdão, que está no meu canal do YouTube, vocês podem ir lá buscar, é um dos primeiros vídeos do meu canal, eu falo muito sobre isso. Mas hoje eu estou reforçando o exercício do perdão. E o que é o exercício do perdão? É a gente ter o entendimento e trabalhar esse perdão, que o outro só pode dar o que ele tem. Muitas vezes a gente quer dos outros o que eles não têm para dar. Nós queremos além. Nós queremos um amor que a gente não tem como receber. A gente quer que a pessoa nos entenda, nos compreenda e ela não tem condição de nos compreender. E quando a gente entende que
ela é o que ela pode ser no momento, é o melhor que ela pode, fica mais fácil para você perdoar. Só que às vezes, esse é o ponto que eu queria trabalhar hoje. A gente consegue perdoar algumas pessoas, a gente consegue perdoar algumas situações, mas tem umas situações específicas ou algumas pessoas em especial que a gente tem uma dificuldade gigantesca de perdoar. Em que você fala, poxa, eu consegui perdoar já tanta coisa, já tirei várias bolhas de ressentimento de dentro de mim, já estourei várias bolhas, já estou muito mais leve, mas aquela pessoa é muito difícil para mim. Eu não consigo deixar de olhar para ela sem que tudo venha na minha cabeça, sem que toda aquela dor volte. Quando isso acontece, gente, é porque provavelmente, para que a gente consiga perdoar e exercitar o perdão com essa pessoa, a gente precisa ter o entendimento de que provavelmente com essa pessoa, a bolha de ressentimento que você traz não é a única. Existem outras, de outras vidas, relacionadas a esta pessoa. Ou relacionadas a esse tipo de situação. Porque pode ser um padrão acástico de situação também. A isso a gente chama de padrão acástico. Tem um padrão com aquela pessoa. Então, quando a gente tem uma dificuldade muito grande, em que você se esforça, você está lá tentando, você medita, você faz relaxamento, você faz exercício, você faz shake, você faz tudo, mas você tem uma dificuldade enorme, é porque provavelmente existe um padrão. Então, qual é o caminho para a gente conseguir perdoar essa pessoa ou essa situação? Porque o fato é que a bolha do ressentimento está lá dentro. A prisão existe, a prisão que a gente se coloca. Porque quando a gente não se perdoa, a gente cria uma prisão para nós mesmos. E como é que eu faço para sair dela? Aí é para a gente trabalhar o entendimento seguinte. Se você tem uma pessoa que você tem uma dificuldade enorme de perdoar, às vezes até a questão que ela te magoou nem é tão grave proporcional ao que você sente em relação a ela. Isso é mais um indício de que vocês trazem uma história passada, que não é a primeira vez que vocês estão em contato e que em outras vidas já houveram outras situações que criaram outras bolhas de ressentimento e que continuam em você porque o espírito é um só, a alma é uma só. O que você vivenciou e criou uma bolha de ressentimento, ela fica, porque a bolha do ressentimento, ela não se desfaz porque a gente desencarna. A bolha que eu chamo de bolha do ressentimento, ela é uma carga emocional. Essa carga emocional, uma vez que ela se instala, até ela ser deletada pela energia do perdão, da transmutação, ela permanece lá. Então, aí aquilo que aconteceu nessa encarnação hoje com aquela pessoa é só a gota d'água, porque já tem outras ali por trás. No meu trabalho com a sintonização acástica, vocês sabem que eu trabalho com a sintonização acástica, que é uma leitura de registros acásticos, método lemuriano com alinhamento vibracional. Eu vejo isso com muita frequência, que existe um padrão acástico. Todos nós temos padrões acásticos. O que são padrões acásticos? A gente tende muitas vezes a repetir os mesmos tipos de experiência ao longo das vidas ou trazer relacionamentos de outras vidas que a gente continua repetindo e continua repetindo os mesmos erros. E quando eu estou atendendo na sintonização e que eu encontro que às vezes as pessoas vêm, elas trazem para a sintonização, eu sempre pergunto, qual é o principal motivo que você quer fazer essa sessão hoje de sintonização acástica? Tem alguma coisa em especial que você queira trabalhar? E a pessoa responde, tem sim, é o meu relacionamento com a minha mãe, é com o meu namorado, é um padrão que eu tenho com o meu trabalho, ou com a minha vida afetiva. A pessoa traz as suas questões e que o eu superior dela já está ouvindo, que é o eu superior que decide. E muitas vezes, durante a sintonização, quando eu entro em contato com a alma daquela pessoa, a alma está muito resistente a perdoar aquela pessoa ou aquela situação e deixar aquilo para trás. Ela está muito agarrada, porque as bolhas do ressentimento estão acumuladas, uma por cima das outras.
naquele mesmo assunto. E isso faz o que com a pessoa? Te puxa para baixo. Te puxa para baixo porque você não... É difícil andar carregando pesos extras, não é verdade? E às vezes a alma só aceita se libertar daquilo, deixar aquilo para trás, deletar, se permite liberar daquela carga emocional quando ela recebe, que os mentores do trabalho mostram na tela mental dela, a causa anterior que gerou aquela consequência. Por quê? Vamos dar um exemplo fictício. Vamos supor que tem uma pessoa que veio trazer um problema, que ela tem um problema com um familiar, uma mãe, uma irmã, um avô, um pai, o que for, e que é uma dificuldade gigantesca de perdoar, e provavelmente nesse caso tem outras vidas anteriores que já tiveram outras questões relacionadas à mesma situação, é o padrão acástico se repetindo, e aí a alma daquela pessoa está muito resistente a perdoar. Aí ela recebe na tela mental dela o que gerou aquela consequência. O que isso significa? Aí vamos supor que na vida passada ela tem dificuldade de perdoar o pai nessa vida atual, porque na vida passada o pai dela já matou ela, foi inimigo e matou. Estou dando um exemplo. E aí ela traz já aquela bolha de ressentimento daquela vida anterior, de inimigos, de ter desencarnado por causa daquela pessoa que hoje é o pai. Já existe todo um histórico por trás e não foi a única. Na vida anterior já houve outra coisa. Aí quando a alma recebe a informação que é mostrado a ela a causa inicial que gerou esse dominó, e que ela se vê que há 10 vidas atrás ela prejudicou aquele espírito que hoje é o pai e até pôde ter matado ele, e que dali das outras vidas gerou essa repetição de padrão acástico. A cada vida um vai brigando com o outro e não vão se acertando e vão continuando isso. Quando a alma percebe isso, ela fala, mas eu fiz isso? Meu Deus, eu fui capaz de fazer isso? Aí quando ela entende que ela gerou aquela situação, porque aí entra a lei da causa e efeito e a lei do livre-arbítrio, aí ela consegue perdoar e se desligar. E deixar e dissolver aquele passado. E finalmente, com aquele pai atual, começar a construir um laço de amor. E isso é muito bacana, gente. Porque, mais uma vez, só a energia do perdão pode dissolver as bolhas de ressentimento. Não importa por quantas vidas estavam ali. O que importa é serem dissolvidas para que a gente possa começar do zero e construir laços de amor. Mas aí vocês podem falar assim para mim, poxa vida, mas eu não tive acesso à minha vida, eu tenho um problema com uma pessoa. É isso que eu queria falar aqui hoje. Não tem problema se você não sabe exatamente o que aconteceu. Mas qual é o caminho para você perdoar essa pessoa que você tem muita dificuldade? É você entender isso, de que provavelmente esse nível de dificuldade não nasceu nesta vida atual. Ele tem todo um histórico acástico passado de outras experiências que geraram as desarmonias de hoje. E que em algum momento você foi responsável por essa desarmonia também. Você não é vítima. E o outro não é o algoz. A gente precisa entender isso. Não existe vítima, nem existe algoz. Existem más escolhas e boas escolhas. E existem as consequências em cima das escolhas que a gente faz. Então, se eu pensar assim, poxa, eu não me lembro da minha vida passada que eu tive com as vidas passadas em que eu vivi com meu pai, ou com a minha mãe, ou com meu marido, ou com meu filho, ou com meu irmão, ou com quem quer que seja. Mas se eu estou tendo essa dificuldade enorme em perdoar, significa que existe uma bagagem que eu não me lembro e eu tenho que pensar que eu também sou responsável por essa bagagem. Que eu comecei isso de alguma forma, em algum momento,
também. Não tem aquele ditado popular que diz: quando um não quer, dois não brigam? Para que exista uma desarmonia, é preciso haver dois lados. Do mesmo jeito que para ter harmonia é preciso haver dois lados. Então, quando eu tenho esse entendimento de que eu, em algum momento... Aqui, a Letícia está perguntando, é errado em determinado que haja afastamento? Não, não é errado não, Letícia. Sabe por quê? Porque, às vezes, quando a gente ainda não conseguiu trabalhar esse perdão dentro da gente, né? Ou quando a gente não sente que isso está leve, que realmente não conseguiu. Às vezes a gente precisa afastar um pouco, dar tempo ao tempo, para que a gente possa tentar uma reaproximação. Né? Às vezes o outro não está pronto. Às vezes você já está pronta, mas o outro não está. Não adianta você forçar o livre-arbítrio dele. Então o que você faz dentro de você? No seu coração você pode dizer para você, olha, eu estou em paz, que eu já perdoei, eu já entendi que a gente provavelmente tem... Eu não preciso lembrar que tem um histórico passado aí que a gente carrega. De minha parte, está perdoado. Mas a gente não pode impor a nossa presença e nem forçar um reencontro, digamos assim. Mas você pode rezar por essa pessoa. Você pode pedir a Deus que a proteja. E você pode se afastar. E se de repente, futuramente, aparecer um momento de necessidade, você pode estender a mão. Né? Porque eu já passei por essa situação. Já passei por momentos assim, com questões de padrões acásticos muito difíceis para mim, em que uma hora eu entendi que perdoar era bom, eu comecei a trabalhar esse perdão, mas o outro não estava pronto. Aí eu pensava, meu Deus, mas eu quero resolver isso, porque depois que a gente quer resolver, que a gente aprende que perdoar é bom, a gente quer resolver, né? Aí, meu Deus, eu quero resolver isso, como é que eu faço? O outro não está pronto? Aguarda. O universo vai dar outras oportunidades para que vocês possam se acertar. Aqui ela escreveu, eu quero perdoar algumas pessoas que me fizeram mal, mas nunca mais quero vê-las na vida. É porque o seu perdão ainda não foi 100%, ainda tem aí para perdoar. Mas não se exija, vai exercitando. Por que eu coloquei o título da live como o exercício do perdão? Porque o exercício do perdão deve ser uma prática. Quando a gente perdoa de verdade, exatamente, a Letícia está falando, muitas vezes o outro nem se dá conta do que fez, exatamente, acabamos remoendo a vida toda, exatamente isso. Aí cria a bolha do ressentimento que a gente carrega dentro da gente. Gente, o importante aqui não é trabalhar o outro, é trabalhar a nós. Eu estou dando um exemplo de quando você tem uma pessoa que você tem uma dificuldade muito grande, tenha certeza que isso vem de um padrão acástico muito antigo. Então, mais um motivo para você perdoar isso de dentro de você. Sabe por quê? Porque todos nós erramos. Você pode dizer, mas eu nunca fiz mal a essa pessoa na vida, eu nunca prejudiquei ela. Nesta vida. Você lembra de todas as passadas? Não existe, gente. Não existe, é preciso ter um histórico para que a gente sinta assim. Então vamos perdoar, vamos trabalhar em nós. E por que é o exercício do perdão? Porque o perdão deve ser um hábito. A gente tem que ter o entendimento que perdoar é bom para a saúde. Perdoar é bom para a mente, perdoar é bom para o coração, perdoar é bom para o corpo físico. E esse exemplo que eu usei do passado, enquanto a gente como um ser multidimensional, a gente fala assim, poxa vida, eu tenho uma dificuldade enorme com aquela pessoa de perdoar, eu não lembro, eu não tive acesso ao meu histórico acástico com ela, mas pela minha dificuldade de perdoá-la, eu imagino que nós tenhamos tido muitas vidas em lados opostos, disputando, brigando, né? Então isso faz o que conosco?
vou me esforçar mais ainda para perdoá-la. Pelo simples motivo que eu também tenho a minha parcela de responsabilidade, mesmo que eu não me lembre, porque fica mais fácil. Porque fica mais fácil perdoar o outro quando você entende que você também precisa ser perdoado. A Luciana está perguntando, mas e quando o outro continua te agredindo até hoje? Aí você se afasta um pouco. Você não é obrigada a ficar servindo sofrendo à toa. Você dá o afastamento saudável, dá aquele afastamento temporário e aí você fala do meu coração, daquilo que depende de mim, tá tudo bem. Mas eu entendo que o outro não está pronto. E se ele não estiver pronto, eu tenho que respeitar o tempo dele, eu não tive o meu. A gente não tem o nosso tempo para perdoar, para amadurecer. O outro tem o tempo dele. O que eu posso fazer então? Você pode, quando você estiver nas suas orações, você pode pedir a Deus que ilumine aquela pessoa, que dê ela o entendimento que ela possa se melhorar. É o afastamento. E muitas vezes a própria vida, né? Porque o Criador é tudo, ele só quer o nosso amor, né? A própria vida, às vezes, gera situações em que, às vezes, você vai se ver de novo de frente àquela pessoa e você vai ter a oportunidade de fazer um bem. Mas lembra, gente, perdoar é deletar tudo. Não é dizer assim, olha, tá vendo, tô te ajudando agora, mas olha o que você fez comigo antes. Se for assim, não funcionou. Porque deletar é tirar de dentro de você tudo. E você entendendo que tirar de dentro de você, você está aliviando a você, você não está aliviando o outro. Porque o outro está vivendo a vida dele, às vezes o outro nem alcança tudo que você sentiu. Mas você está aliviando a si própria. Às vezes há bolhas de ressentimento que você carrega há milhares de vidas. E quando a gente perdoa, quando a gente se dispõe a perdoar, quando a gente faz do perdão um hábito, a gente está dizendo o quê? Do mesmo jeito que eu aceito perdoar os erros dos outros, eu estou também me colocando numa posição em que eu também serei perdoada. Eu também entendo que eu sou humana, que eu cometo erros e eu quero ser perdoada pelos meus atos. Você vai tirar de dentro de você, porque o rancor é um veneno que você toma e joga para dentro do teu corpo. E ele não vai prejudicar o outro, ele vai prejudicar você. Então, quando eu perdoo, quando eu me liberto das bolhas de ressentimento, imagina um alfinetinho violeta. Imagina que esse alfinetinho violeta, você vai lá e estoura a bolha do ressentimento. Eu não quero mais isso para mim, não me importa. Eu quero viver tudo que o universo tem para me dar. Porque, gente, guardar ressentimento ocupa espaço no nosso armário interior. Vamos imaginar que o nosso corpo espiritual tem um armário interior. Eu adoro o armário, porque eu acho que o armário é uma coisa muito fácil da gente entender. Então imagina que você tem lá dentro de você o seu armário interior. E o seu armário interior está abarrotado de ressentimento, de mágoa, de raiva, de revolta, tudo isso, tudo energia discordante. Aí o que acontece se você caminhar com um armário desse? Dá para colocar coisa boa dentro? Aonde que você vai colocar as energias positivas para a sua vida? O amor, a saúde, a abundância, a prosperidade, a alegria, a felicidade. Não cabe. Por quê? Porque já está tudo ocupado. Então eu preciso tirar de dentro de mim, eu preciso ir estourando com um alfinete de perdão todas essas bolhas de ressentimento, todas essas energias que são lixo, porque elas não servem para mais nada. Eu costumo pensar assim,
Se eu passei por uma determinada coisa, me doeu, ok. Aí eu me lembro da lei do livre-arbítrio e da causa e efeito. Se eu passei, é porque é o efeito de alguma causa minha de uma vida anterior. Passei, resolvi, quitei, me equilibrei perante as leis cósmicas. Eu quero novo. Eu quero viver as coisas boas que o universo tem para me dar. Esvazio o armário para entrar o novo. Porque esses padrões acásticos tendem a se repetir até o momento em que a gente entende isso, que é preciso perdoar e deletar essas cargas emocionais antigas para que a gente possa se abrir para a conexão divina. Porque tem muita coisa boa acontecendo para nós. Nós estamos no momento que os afins estão se encontrando, as almas antigas estão se reunindo, nós estamos despertando as nossas habilidades cósmicas, as nossas potencialidades. Mas para que eu possa viver todas essas coisas boas, eu tenho que deletar as bolhas de ressentimento. Porque se eu tiver coberta de sacola de bolha de ressentimento me cobrindo, eu não tenho ar nem para respirar. E eu só vou viver aquelas coisas do passado, e as dores do passado, e as mágoas do passado, porque quando eu era criança, porque quando eu era assim. E se o outro que ainda está perto de você, ele não está pronto para estar numa boa com você, se afasta dele temporariamente, ele não está pronto, respeita o tempo dele. O que importa é que você está livre. E estar livre significa que se no futuro ele se transformar e quiser se reaproximar, se no futuro você estiver numa situação, numa posição que você possa ajudá-lo, você vai fazer isso com leveza e não vai te incomodar. Muito pelo contrário, você vai ficar feliz de ter podido praticar um bem. Tá dando para entender, gente? O que eu quero dizer? Porque eu vejo isso no meu trabalho com a sintonização acástica. A gente carrega, às vezes, essas repetições por vidas e vidas e vidas. Até a alma entender que para tudo existe uma causa e que o único caminho é o perdão. Pensa que nós também queremos ser perdoados pelos nossos erros e as nossas falhas, porque nós somos falíveis. Nós trazemos nossos padrões acásticos. Uma outra coisa interessante que eu observo e que os extraterrestres falam muito isso no curso da consciência cósmica e todo o contato que eu tenho com os extraterrestres, durante os atendimentos, nos cursos e mesmo quando eu estou nos meus desdobramentos pessoais, eles falam muito uma coisa que a gente precisa refletir. Nós precisamos nos desapegar desses padrões dessas criações humanas, porque isso não é divino, isso é uma criação humana, da competição, do ressentimento, da mágoa, da disputa, da batalha. A gente está sempre arrumando um problema. Vocês já perceberam isso? A gente está sempre arrumando um problema. A gente está sempre buscando uma dor de cabeça. Chega disso. Está na hora da gente se abrir. Ah, eu tenho uma pessoa da família com quem eu não me dou, que é um problema kármico, é um padrão acástico forte, não me dá, a gente não se dá. Deleta ali de dentro de você o ressentimento que você tem dela, estoura com o alfinete do perdão, através do perdão deleta tudo isso. Ah, mas ela continua sendo daquele jeito, então se afasta para se preservar um pouco, porque você não precisa ser agredida, não vai ficar na frente para ser agredida. Um afastamento pacífico, digamos assim. E faz o quê? Olha para as coisas boas que a sua vida tem para te dar. Aí, em vez de eu ficar pensando nisso aqui, eu vou fazer uma coisa boa, vou ajudar alguém, vou viver uma coisa legal, vou estudar, vou aprender, vou trabalhar no bem, vou ajudar alguém que está precisando. Muda o foco. Porque às vezes também a gente não larga. A gente não larga porque a gente quer que a pessoa mude para ser do nosso jeito. Ela não tem obrigação de ser do nosso jeito. Nós somos seres cósmicos que estamos numa caminhada evolutiva e cada um tem o seu tempo. É como se você dissesse assim para a pessoa: você ainda não entendeu, você tem que passar de ano. Olha, eu estou aqui, eu estou na 7ª série, você está na 6ª. Vem para a 7ª, mas ele não está pronto. Então faz o quê? Estuda você na 7ª, toca a tua vida. Quem sabe um dia vocês vão se encontrar lá na frente, você vai ter a oportunidade de
fazer um bem, ou de pelo menos dar um sorriso, de falar assim, poxa, que bom que estou te vendo aqui agora. Que bom que você está aqui. Tamo junto. Vamos continuar caminhando. E nisso tudo, que, veja bem, que eu estou falando com vocês, gente, eu sei que não é fácil. Mas eu trouxe esse tema hoje justamente porque é um tema que a gente precisa trabalhar. Porque essas bolhas, essas cargas emocionais de ressentimento, elas puxam a gente para baixo. Ela nos impede de sutilizar, de estar em contato com a quinta dimensão, de frequências superiores. Imagina aquele copo, sabe aquele copo de medidor de quando a gente cozinha, que você tem assim 10 ml, 50 ml, 100 ml, 150 ml, que ele tem tipo uma reguinha no copo? Quando a gente está carregado de ressentimento, das bolhas do ressentimento, quando a gente está carregado desses padrões acásticos que a gente repete indefinidamente, a gente está lá no 10 ml. Quando a gente esvazia, a nossa energia sobe para o 100, para o 150, para o 200. E quando você está aqui no alto energeticamente, você começa a captar coisas muito positivas. Porque nós somos o que nós vibramos. Então, o que a gente carrega dentro de nós dita o que a gente vive do lado de fora. Esse é um entendimento importante que a gente tem que ter. Para que eu quero viver alegria, eu quero viver prosperidade, abundância, eu quero ter boa saúde, eu quero estar feliz com pessoas boas em volta de mim. Libera os ressentimentos e sobe a tua frequência. E você só vai atrair isso para a sua vida. Então a gente precisa desapegar desses padrões do problema, da intriga, da maledicência, da competição, da batalha. Às vezes você fala assim, poxa vida, mas no meu caso é a minha mãe, no meu caso é o meu pai, no meu caso é o meu filho, no meu caso é meu irmão que é difícil. Tudo bem, aceita, perdoa dentro de você e olha, eu garanto a você que o universo, Deus, o campo quântico, o nome que você quiser dar, ele está te dando um monte de outras coisas boas que você não está olhando. Então para de olhar um pouco para o que está difícil e olha para o que está bom. Perdoa o difícil, lembra que existe uma história akáshica aí por trás, que talvez não dê para resolver tudo agora, mas dentro de você, você vai se libertar de todos os pesos. Dá o afastamento pacífico temporário, que muitas vezes é um remédio, né? A gente precisa. Foca para o bom. Foca na luz. Segue em frente. Se o outro puder te acompanhar, ótimo. Se ele não puder te acompanhar, você vai estar rezando por ele, pedindo a Deus que o ajude na sua caminhada, porque a nossa caminhada é individual. E por que hoje a gente vai fazer uma meditação de cura da chama violeta? Porque a chama violeta é a chama da misericórdia e da transmutação. E o que é a transmutação? A transmutação é a transformação sem dor e sem sofrimento. E quem dirige a chama violeta é a chama violeta do 7º raio da grande fraternidade branca universal, que é o mestre ascensionado do 7º raio, é o nosso amado mestre Saint Germain. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre quem é a grande fraternidade branca universal, vocês podem pesquisar. Posso até um outro dia fazer uma live sobre isso, mas o mestre Saint Germain está muito perto de nós. A grande fraternidade branca universal, a fraternidade de luz, de seres de luz de outros planetas e desses, todos reunidos para nos ajudar nesse momento de transição, ajudar esse planeta a se elevar. E a chama violeta é um instrumento divino que nos ajuda a perdoar, que nos ajuda a deletar todas as bolhas de ressentimento, mágoas, raivas, ódios, rancores que a gente possa carregar dentro da gente. E é uma coisa muito interessante, é que quando a gente trabalha com a chama violeta, ela transmuta, significa o quê? Que ela deleta tudo isso, ela harmoniza essas energias discordantes, ela tira do negativo para o positivo, da desarmonia para a harmonia, do desequilíbrio para o equilíbrio. Então,
é uma ajuda que a gente tem para transformar aquilo que a gente tem dificuldade. Pede a chama violeta, deixa ela agir, ela é inteligente. E ela age aonde? Porque eu acho engraçado isso. Muitas pessoas, quando pensam na chama violeta, falam assim: eu vou mentalizar a chama violeta para ela dissolver o que estão mandando de negativo para mim, coisas externas. Não. A chama violeta é para dissolver o negativo que está dentro de você. Porque se você deletar as energias negativas de dentro de você, você deletando, a chama violeta deletando essas bolhas de ressentimento que ainda estão dentro de você, porque todos temos, porque nós estamos em evolução, a gente ainda não virou purpurina, então a gente traz na nossa bagagem acástica essas coisas do passado. Quando a gente ativa a chama violeta, quando a gente invoca a chama violeta, é para que ela queime por dentro de nós tudo que nos puxa para baixo. Que ela limpe o nosso armário interior, para que a gente possa se abrir para as energias superiores, para o amor, para a paz, para a gratidão. A gente vai fazer hoje, Luiz, tá? Vamos fazer hoje a meditação da chama violeta aqui. Então, quando a gente faz isso, a chama violeta trabalha, ela é a chama da misericórdia, a misericórdia do Criador. E fala assim, está ligado ao Mestre Saint Germain, está ligado ao Mestre Saint Germain, do 7º raio, da chama violeta, mas importante entender, a chama violeta é um atributo do Deus Pai Criador que vive dentro de você, vive no seu coração. Porque nós temos um pedacinho de Deus que vive dentro da gente, que a gente chama de eu superior, superconsciente, higher self, santo anjo guardião. Os nomes são diversos. Atman, né? Mas o que eu gosto de chamar de presença divina, divindade interior, eu gosto de chamar de eu superior. Então, a chama violeta é um atributo do nosso eu superior porque ela vem de Deus. E quando a gente invoca a chama violeta, a gente está pedindo ao nosso eu superior, que está em contato com o Criador de tudo que existe, porque ele é um pedaço dele, é uma ligação que nunca terminou, é uma ligação perpétua, que ele ative a chama violeta na gente. E que uma vez que a chama violeta está ativada, ela vai queimando toda energia discordante. Ela vai deletando todas as bolhas de ressentimento. E a gente não precisa nem lembrar a causa. O que importa é que ela está agindo. E você vai se sentir mais leve. E quanto mais leve você se sente, quanto menos bolhas de ressentimento você traz dentro de você, que você esvazia o armário, aí você está pronto para colocar coisas novas. Você se sente livre para viver o hoje. Antes da gente fazer meditação, vou falar uma coisa para vocês que eu digo para todos os meus clientes na sintonização acástica. E que eu acredito nisso e que é muito importante e muito profundo. Para Deus, não importa quem você foi ontem. Para Deus importa quem você é hoje. Não importa os nossos erros do passado. Não importa se a gente criou muitos ressentimentos. O que importa é que a gente está pronto, que a gente está disposto para se libertar deles agora. E para viver tudo de bom que o universo tem para nos proporcionar. Saúde, prosperidade, amizade, abundância, alegria, um amor, encontrar um companheiro bacana, uma companheira, o que você quiser na sua vida, o universo tem tudo para te dar, mas primeiro vamos esvaziar o que está ruim e vamos nos abrir para o novo. É isso que a gente precisa fazer, porque o que importa é o que a gente é hoje, agora, nesse momento. E fazendo isso, e como a minha vida exterior aqui na terceira dimensão, ela é um reflexo do meu interior, e se eu cultivar essas novas sementes dentro de mim, eu vou ter uma vida muito mais harmoniosa, abundante, próspera, feliz, alegre,
porque tudo depende daqui de dentro. Vamos fazer a meditação da chama violeta? Eu vou recomendar a vocês que vocês escolham, pensem numa pessoa que você precisa muito perdoar e vamos pedir para a chama violeta já entrar em ação nesse aspecto, né? Então agora, o que a gente vai fazer aqui juntos nessa meditação guiada, vocês podem fazer em casa. Porque uma coisa que eu acho importante, eu tenho uma afinidade profunda com a Grande Fraternidade Branca Universal, trabalho com eles há muitos anos, especialmente com Saint Germain e a Mestra Nada, mas eu nunca, é importante dizer isso, não se sinta preso a rituais, a ter que ir a lugares. A Fraternidade Branca Universal é uma fraternidade de seres de luz que estão aqui para nos ajudar a todos. Então basta você mentalmente pedir a Miguel Arcanjo, a Gabriel Arcanjo, a Rafael Arcanjo, a Saint Germain, a Mestra Nada, a Mestre Larion, a todos os mestres da Fraternidade Branca, do seu coração eles vão te ouvir. Pede a chama violeta do seu coração. O meu caminho com a Fraternidade Branca, com Saint Germain, sempre foi muito espontâneo. Sempre foi as minhas orações, os meus bons sentimentos, sempre pedindo a ajuda deles para estar por perto. E é tão bacana que eu acho que uma coisa muito bacana da Fraternidade Branca Universal é que está todo mundo lá. Porque lá na Fraternidade Branca Universal o bem é uma coisa só. Então, é isso, né? Essas separações, essas divisões religiosas, filosóficas, só existem aqui embaixo. Lá em cima a luz é uma coisa só. É o Criador que se manifesta de muitas formas, não é verdade? Então eu vou convidar vocês para a meditação da chama violeta. Eu vou dar um segundinho para quem quiser se preparar, colocar um fone de ouvido, deitar, recostar, colocar uma musiquinha, pôr o seu óleo essencial, um incenso. Se prepara aí agora, porque nós vamos dar início à meditação de cura da chama violeta para nos ajudar nesse processo de deletar todos esses ressentimentos que a gente ainda traz dentro da gente. E lembra isso, se você acha que você perdoou alguém e que no seu coração você diz assim, mas eu não quero ver essa pessoa nunca mais na minha vida, entenda que você não perdoou, essa é a primeira que você tem que pôr hoje. Porque quando a gente perdoa, é como se tudo que aconteceu no passado não existisse mais. Esse é o verdadeiro perdão. Patrícia, Paty falou que já está prontinha, então vamos lá. Nesse momento agora, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos, a respirarem fundo e sente todo o seu corpo relaxar. E por alguns minutos, você vai se desligar do seu mundo exterior, que é esse mundo da terceira dimensão que nós conhecemos, e vai fazer um mergulho no seu mundo interior, que é o caminho, é a porta que a gente abre para estar em contato com a quinta dimensão e com a realidade multidimensional, que faz parte de nós. E você faz isso através da observação da sua respiração. E você fecha os olhos. E você observa a sua respiração. Vai se desligando de tudo lá fora. E nesse momento, sob a proteção dos mestres e guias espirituais que regem este trabalho, você vai acessar um espaço sagrado na quinta dimensão. É um lugar lindo na natureza, uma natureza amorosa e acolhedora, que você se sente muito bem lá. E nesse lugar na natureza que você está, tem uma fogueira muito grande de fogo violeta. O fogo violeta, que é o fogo do 7º raio da Grande Fraternidade Branca Universal, que dirigido pelo amado mestre
Saint-Germain. O fogo violeta é o fogo da transmutação. Transmutação significa transformação sem dor e sem sofrimento. E você vai de todo o seu coração nesse momento entrar dentro dessa fogueira do fogo violeta e deixar que a chama violeta queime por dentro e por fora de você, transmutando todas as bolhas de ressentimento, todas as raivas, todos os ódios, todos os rancores, todas as mágoas, todas as tristezas, consumindo todas as energias discordantes oriundas das criações humanas, porque essas energias discordantes são frutos da nossa mente. E a chama violeta, misericordiosa, vai consumindo todas elas. E quanto mais a chama violeta queima por dentro e por fora de você, mais leve você se sente, você vai se sentindo mais feliz, como se tivesse um peso saído de você. Você sente que você respira com mais facilidade, que a vida é mais colorida, que você sente uma paz enorme, uma alegria interior. Deixa a chama violeta queimar por dentro de você, a chama violeta da libertação. É a libertação de nós mesmos, porque não é uma prisão externa, é uma prisão interna, é uma prisão que nós criamos, porque as bolhas de ressentimento que a gente cria se tornam uma prisão para nós. E a chama violeta nesse momento está libertando você de todas as prisões que você criou para você. Porque você invoca Deus Pai, Criador de tudo que existe, que vive no seu coração, para que você possa viver somente pela sua inspiração divina. E que todas as criações humanas em desequilíbrio sejam totalmente dissolvidas e libertadas pelo poder, pelo amor, pela misericórdia da chama violeta. Isso. Deixa a chama violeta queimar. E você está praticamente todo violeta nessa altura já, se sentindo leve, sentindo que a chama violeta e você e a chama violeta são uma coisa só. E agora que você já está se sentindo assim, você vai chamar para dentro da fogueira do fogo violeta quem você mais precisa perdoar. Se você não quiser escolher, deixa que seu eu superior, seu subconsciente vai mandar quem você precisa perdoar. E veja essa pessoa junto com você, dentro da fogueira do fogo violeta. E o fogo violeta consumindo toda e qualquer energia discordante dentre vocês. Libertando de todo e qualquer mácula, libertando de todo qualquer erro do passado. Liberdade, liberdade, liberdade. Porque a chama violeta da liberdade nunca falha. A chama violeta da liberdade nunca falha. A chama violeta da liberdade nunca falha. E depois que essa pessoa já foi perdoada, ela simplesmente desaparece e pode vir outra. E aí você vai mentalizar a mesma liberdade e vai deixar que a chama violeta queime toda e qualquer energia discordante que exista entre vocês. Só leveza e amor. Só misericórdia. E aí você pode mentalizar, eu te perdoo, também te peço perdão, curados e perdoados, curados e perdoados, curados e perdoados, siga em paz,
E mais uma libertação acontece. E você vai fazendo isso com todas as pessoas que aparecerem na fogueira da chama violeta que você está dentro. Se elas estão aparecendo, é porque existe algo para ser transmutado. Existe algo para ser curado, dissolvido e libertado. Porque a chama violeta da libertação pela humanidade nunca falha. A chama violeta pela libertação da humanidade nunca falha. A chama violeta da libertação pela humanidade nunca falha. E agora que você já está se sentindo mais leve, que já vieram muitas pessoas dentro da fogueira do fogo violeta, você vai pedir à chama violeta que ela se estenda ao seu lar, à sua casa, aonde você mora, ao seu prédio, à sua rua, que ela se expanda ao seu bairro, à sua cidade, ao seu país, e que o fogo violeta se expanda até alcançar todo o nosso planeta, e que a chama violeta possa queimar em todo o planeta Terra, consumindo todas as energias discordantes, todas as criações humanas em desequilíbrio, em pura luz, em puro amor, em pura misericórdia divinas. E nesse momento estamos aqui juntos e reunidos, e a chama violeta está queimando, 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 flamejando, flamejando, flamejando por todo o planeta Terra, consumindo todas as energias discordantes, transformando-as em puro amor divino, misericórdia, compaixão. E nós agradecemos ao amado Mestre Saint Germain, a todos os guardiões da chama violeta, Arcanjo Ezequiel e Ametista, aos Elohims do sétimo raio, a toda a grande fraternidade branca universal, a Deus Pai Criador de tudo que existe e todas as suas divinas manifestações. Porque o Criador é um só. E com muita gratidão no coração, nós vamos retornando da quinta dimensão com segurança, sob o cuidado dos mestres e guias espirituais que regem esse trabalho, a consciência cósmica, a sintonização acástica. E vocês vão voltando, devagar. Vão voltando. Vão voltando aqui para a terceira dimensão, a respiração vai voltando ao ritmo normal. Vão mexendo os pés e as mãos lentamente. E vão fazendo o seu caminho de volta, abrindo os olhos, respirando fundo e vão voltando. Como é que foi, pessoal? Todo mundo se sentindo bem? Escreve aí nos comentários. Enquanto vocês estão escrevendo nos comentários, eu queria lembrar a todos e dizer que, para quem nunca leu meus livros, eu tenho 4 e-books publicados na Amazon, que vai estar na descrição desse vídeo no YouTube. O primeiro livro é Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma sacerdotisa do mar. O segundo livro é Lemúria, Terra da Luz, acessando os registros acásticos. O terceiro livro é De Volta à Atlântida, Revelações Cristalinas da Nova Terra. O quarto livro é O Alto Conselho de Sírios e os Crânios de Cristal. Já estou escrevendo o quinto, que é sobre a Lemúria. Vocês podem encontrar na Amazon, quem quiser ler, é muito bacana. Eu também tenho uma lista no WhatsApp de dicas positivas, que eu envio dicas positivas 3 vezes na semana, divulgação dos cursos, reflexões, filmes. Quem quiser ser adicionado, me manda uma mensagem ou no privado aqui do Instagram ou pelo WhatsApp dizendo que gostaria de entrar na dica positiva, que eu adiciono vocês. Mês que vem eu estou começando minha primeira turma de curso de formação em registros acásticos, método lemuriano.
Também vai ter curso de Ho'oponopono esse mês, curso de Reiki. Tem curso de consciência cósmica, tem vários alunos da consciência cósmica aqui com a gente hoje. Gratidão pela presença de todos. Como é que foi, gente? Se sentiram bem? Vocês levaram muita gente para dentro da fogueira? Como é que vocês estão se sentindo? Só escreve aqui para mim. Pessoal do YouTube, deixa aí nos comentários como você se sentiu, como é que foi sua meditação. Ah, Lu, obrigada que você curte as dicas. Eu faço com muito carinho sempre, pensando sempre no melhor. Escrevam para mim aqui. Alguém diz como é que foi? Foi legal? Aliviou? Estão se sentindo mais leves? Não alivia? Gente, é muito impressionante. Nós somos feitos de energia. Nós somos luz. A gente só precisa esse processo da gente se conscientizar disso. Somos seres cósmicos, multidimensionais e somos luz e precisamos viver essa luz. Ah, a gente tem que fazer a chama violeta sempre. Luiz, se sentiu bem? Que coisa boa. A gente tem que fazer sempre. Por isso que o tema da live é o exercício do perdão. Por quê? Porque o perdão é um padrão que a gente deve inserir no nosso eu. E por quê? Porque vão acontecer outras coisas nas nossas vidas que a gente vai precisar perdoar. Então a gente precisa entender que o perdão tem que ser um hábito. A gente tem que exercitar ele diariamente, constantemente, até com aquela pessoa que te deu um esbarrão na rua, com uma coisa mais séria. Porque se a gente praticar o perdão, eu penso sempre assim, não, eu quero perdoar porque eu não quero guardar nada disso dentro de mim, não. Eu quero viver o bem, eu quero viver coisas boas, eu quero estar aqui com vocês. Já pensou, se eu estivesse para baixo, triste, preocupada com as dificuldades da minha vida, a gente não estava aqui agora juntos. Eu quero isso aqui, os afins se encontrando, as almas antigas. Eu quero atender meus clientes, eu quero dar minhas aulas, eu quero fazer live aqui, eu quero postar meus vídeos, eu quero compartilhar com vocês as oportunidades que eu tenho, das mensagens que vêm através de mim, como um canal. É isso. Ah, quer dizer que eu não tenho problema? Não, eu tenho, mas eu escolhi não alimentá-los. Eu escolhi estar aqui. Nós todos aqui nesse momento somos almas afins. Somos almas antigas. Trazemos um monte de bagagem que a gente está tendo a oportunidade de deletar e temos hoje a chama violeta para nos ajudar a deletar aos montes. A deletar sem ter que lembrar exatamente de tudo, porque se fosse para lembrar de tudo, ia ser muita coisa. A gente tem acesso quando é uma coisa que realmente há necessidade daquele acesso para que você possa se libertar. Mas o resto, a chama violeta faz serviço. Vamos colocar o bem em prática. Hoje a gente está fazendo essa live aqui ao vivo, domingo. Você que está vendo no YouTube, pense assim, a minha vida vai ser diferente a partir de agora. Porque a partir desse momento eu estou me desapegando de todas as dores e sofrimentos do passado e eu estou me abrindo para tudo de bom que o universo tem para me dar. E para isso eu estou cultivando o hábito do perdão. Porque eu não quero me prender a nada que me fez sofrer. Eu quero me libertar dessas amarras e eu estou me libertando e se vierem outras eu vou me libertar também, porque o perdão é um exercício que a gente deve praticar todos os dias, porque vão acontecer coisas na nossa vida que às vezes nos magoam, nos deixam tristes, faz parte do pacote da terceira dimensão, mas eu não sou obrigada a me apegar a isso, nem guardar dentro de mim. Vivi, passei, senti, lavou, passou o remédio, acabou, bola pra frente, vamos viver o bem, vamos trabalhar o bem. Lorena, querida, que bom que você tá aí, vamos praticar o bem, vamos levar amor a alguém, vamos fazer uma caridade, conversar, ouvir, porque se não existe, olha, os extraterrestres, os pleiadianos, os arturianos, os sirianos, eles dizem muito uma coisa, que não, a gente tem que sair do papel de vítima ou algoz. Não tem vítima e não tem algoz, nós somos seres de luz. Nós construímos a nossa realidade, só depende da gente. Eu tenho uma mentora minha, a Estela, sempre me diz o seguinte, olha só para frente, não olha nem para o lado.
O que passou, gente, não nos interessa mais. O que a gente viveu, as dores que a gente teve, não nos interessa. Interessa quem nós somos agora. O que você quer para você? É isso que a gente tem que viver. O bem, a luz. Porque o universo tem tudo para nos dar em abundância. Mas você precisa olhar para a direção certa. Porque para onde você pôr a sua atenção, para onde você levar o seu pensamento, para onde você levar o seu sentimento, é o que ele vai te retornar. Nós somos o maestro da nossa orquestra. Só depende da gente. Queridos, até o próximo domingo, às 18 horas, para mais uma conversa, que o tema ainda não sei, porque eu deixo a espiritualidade me inspirar. E pode ter certeza de uma coisa, tudo que eu estou falando para vocês, que eu estou compartilhando, eu vivencio as mesmas coisas. Precisamos usar a máquina que nós somos, esse computador divino em nosso benefício. Gratidão você, Lorena querida, muitas saudades. Lorena que faz um trabalho maravilhoso de caridade, pessoal lá do Projeto Voar, manda um beijo para todos. Muita gratidão a todos vocês, somos almas afins. Pati, Lu, Amanda, Beth, todo mundo que está aí, Luiz que entrou aí, todo mundo, gente, todo mundo. Somos almas afins, somos almas antigas. Estamos aqui nesse momento de transição porque somos trabalhadores da luz. E estamos tendo uma grande oportunidade de curar a nós mesmos e compartilhar essa luz positiva. Luiz, gratidão. Se você quiser receber a dica positiva, me manda no privado que eu te mando o meu WhatsApp e te adiciono lá para você vai receber sempre. Todo mundo que quiser, gente, receber as dicas positivas, só me mandar mensagem, me dá um oi no WhatsApp e eu adiciono vocês. Eu comecei as dicas positivas em abril de 2020, elas estão até hoje. Mais ou menos 3 vezes por semana que eu mando um filme, uma reflexão, uma dica dos cursos, as lives que eu faço, os vídeos, tudo que for positivo, porque informação, como dizem os pleiadianos, informação é luz. E com o entendimento, tudo fica muito mais fácil, porque é muito difícil a gente fazer essas mudanças se a gente não entende, não é verdade? Então, gratidão e até o próximo domingo, pessoal do YouTube. Também eu tenho meu canal do YouTube, @DaniLobo, ativa lá o sininho, se inscreve no canal e até o próximo domingo, a próxima conversa, que estaremos juntos novamente, almas antigas, trabalhadores da luz reunidos, porque os afins estão se encontrando. Gratidão, paz e bem. Saudações lemurianas a todos e Atlantes.